A expressão Freud explica sempre foi utilizada ao longo dos anos da mais dessa forma, sempre sendo associada a alguma coisa do subconsciente ou aquilo que não pode ser facilmente explicado, próximo talvez à loucura, fruto desse tal subconsciente, mas que talvez apenas Freud possa explicar. Quando se trata da filosofia do humor, os chamados xistes, em que Freud explica, tá? Literalmente, em outras palavras, os espirituosos ou os engraçadinhos, Freud se tornou um dos grandes quebradores de paradigmas filosóficos. Antes de Freud, o riso, o humor, era, era tido como uma falta de controle emocional. Tá? Então, basicamente era isso, tá bom? Hoje nós vamos explicar sobre isso. Vem comigo enquanto eu tomo o meu café. Olá pessoal, meu nome é Lésio, sejam bem-vindos aqui ao Filosofia de Boteco, onde o pensamento é solto com a malevolência de uma conversa de bar. Tá? Por favor, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, mesmo que você tenha chegado de paraquedas, dá um likezinho para me ajudar. Tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre uma das coisas mais complexas que é a filosofia do riso e a filosofia do humor. Vejam como tem tempo isso. Platão, isso mesmo, Platão, analisou o riso e o humor, assim como muitos outros filósofos, mas acho que ele foi o primeiro. E ele descreveu o riso como desprezo, dizendo que esse era malicioso e que a classe dos guardiões, que depois vamos fazer um vídeo sobre a República de Platão, vou explicar quem é, deveria mantê-lo sob controle. Em outras palavras, pouquíssimos teriam permissão de fazer rir. E isso se perpetuou durante praticamente toda a história da humanidade. O riso sendo tratado sempre com hostilidade, com banalidade, arrogância ou como superioridade. Em alguns casos, tido até como falta de respeito aos superiores. A gente deve lembrar, e todo mundo deve ter visto em algum momento da sua vida, seja ela o que for, um filme ou alguma outra coisa, a figura do bobo da corte. Essa figura tinha autorização de fazer rir. Mas você deve lembrar que o bobo significa também uma figura não ortodoxa. Alguém que não tinha nenhum tipo de poder de decisão e que suas palavras não deveriam sequer levadas a sério. Era alguém que era tido como inferior, tá? Alguém que era inferior ali à corte, que era para divertir, inclusive um intelecto pouco desenvolvido. A gente deve lembrar que isso deve ter acontecido em algum momento, você deve ter visto. Essa visão se perpetuou ao longo de muitos anos. René Descartes, esse mesmo, penso logo existe, condenou o riso chamando de ridículo e escárnio. E foi dali que se formou uma linha teórica, efetivamente, de pensamento do riso, que é a teoria da superioridade. Seu contraponto inicial, ele só veio no século XVIII. Foi sedimentada mesmo com Freud. Por isso, ele explica a teoria do alívio e também a teoria da incongruência, que são as duas teorias do riso, que fazem contraponto a essa teoria da superioridade. Então vamos lá, que eu vou explicar cada uma delas para você. A teoria da superioridade diz que quem ri possui sentimento de superioridade para com o outro, e é corroborada por René Descartes, como eu falei para vocês, vigorou até o século XVIII, e reafirma o papel do bobo da corte. Mas essa teoria tem algumas falhas. Afinal, a gente pode rir sozinho. A gente pode rir de uma figura de linguagem. Podemos rir de nós mesmos. E aí falta explicação para essa teoria em relação à superioridade. A teoria do alívio, que surgiu no século XVIII, e versa que o humor e o riso seria como se fosse uma válvula de escape do seu subconsciente. Então você vê, meu Deus, e você acaba soltando. E criou até a expressão energia nervosa. Freud teorizou, dizendo que era um alívio do subconsciente, e separou em 3 tipos de energia. A piada, que é de contar histórias, a energia estava reprimindo os sentimentos. Tá? O que é cômico, isso mesmo, como rir de um palhaço, por exemplo, a energia está dedicada àquele pensamento, você entender os movimentos e o que o palhaço está fazendo. Tá? E o humor, que seria a terceira forma, né? Que está relacionado mais ao ânimo da pessoa.
onde a emoção está pronta para ser vivida e precisa de um negocinho apenas para que ela seja solta. Depois disso, veio a teoria da incongruência, também do século XVIII. Ele veio em discordância à teoria da superioridade e diz que o riso ele é um fruto de um encontro entre a expectativa e o que acaba acontecendo. Então você tem o pensamento, você acha que vai acontecer uma coisa e aquilo não acontece daquela maneira. E aí essa incongruência da percepção de não vir esperado. E essa é as três teorias. De uma forma mais recente, Michael Clark diz que a pessoa percebe incongruente e depois ela se diverte com aquela incongruência e por isso, particularmente, eu, meu café e os meus botões, humildemente achamos que uma teoria não explica totalmente o riso, o humor, e havia outras possibilidades para serem vistas. Por exemplo, o ambiente onde a gente cresce, onde a gente trabalha, seus pais, seus colegas são bem-humorados e gostam de rir, isso tem influência no ânimo da pessoa, naquele humor lá em cima. Outra coisa, as três teorias podem estar corretas dependendo da situação. Hoje em dia é fácil observar uma pessoa rindo da outra porque se acha superior. Ah, você não entende isso e se acha superior. E você o que acha? Deixa aqui nos comentários. E inclusive se você quiser alguma outra pauta aqui no canal. Com relação à situação psicanalítica, mesmo além de Freud, outros explicam. O psicanalista Abraham Salovastki sempre disse aos seus amigos contadores de piada que diz que está contando uma história. E a partir daquela história, a depender da interpretação, ela pode se tornar engraçada ou não. Aí entra naquela história da incongruência, da teoria do alívio, né? Ficaria aí entre um entre o outro, tá bom? E para finalizar, eu vou falar aqui o humor é ético, porque a afirmação do desejo ante a pulsação da morte é estético, por criativo, contorno interdiço do prazer da hora da sublimação, e é político, porque é uma forma de desconstrução pela beirada do poder instituído. Então, a gente faz isso tudo sempre sem perder a graça. Até a próxima, se Deus quiser.